capítulo 17 e o versículo 13 vai falar agora sobre Gideão, o segundo homem, cheio de Deus. A princípio estava covarde, mas Deus o incentivou para que ele fosse adiante. Observe o que vai dizer aqui, o versículo de número 14, quando Deus dá um incentivo para Gideão. Ele diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Veja que Deus agora está incentivando um homem que estava acovardado porque os midianitas estavam assolando naquela época as suas plantações de trigo. E Deus agora manda que ele vá nessa força. Por quê? Porque Deus está com ele. Então, quando nós somos cheios de Deus, recebemos incentivo do Senhor para continuarmos a nossa jornada, para seguir em frente. Deus fala: vai nessa tua força, que você vai livrar o meu povo dos midianitas. Porém, acontece o seguinte: Deus espera que nós fizemos a nossa parte para que ele entre em ação. Porque quando nós tomamos atitude, Deus age por nós. Então veja que Gideão ele foi, obedeceu à voz do Senhor e aí ele conseguiu a vitória. Veja que uma pessoa vazia de Deus, ele não pode enfrentar uma batalha. Ele não pode. Então, o meu incentivo para você hoje é que hoje você se encha de Deus e derrote o seu inimigo. Veja que Davi, quando foi confrontado pelo gigante Golias, ele não viu Golias como um gigante, ele viu como um homem incircunciso. Ele viu um homem ali desprovido da graça de Deus, desprovido do poder de Deus. O contrário dele, que era cheio de Deus, e ele conseguiu derrotar o gigante. Por quê? Porque Deus estava com ele. Observe que quando estamos cheios de Deus, nós temos a liberdade para pedirmos o que quisermos e ele nos dá. Elias pediu para não chover por um período de tempo e não choveu. Por quê? Porque a palavra de Elias naquele momento ali era Deus falando na boca de Elias, porque Elias estava cheio de Deus. Então observe que o resultado de quem anda cheio de Deus é ter a resposta para o aflito. Veja que falamos sobre Moisés, falamos sobre Gideão, estamos falando agora sobre o profeta Elias. Porque cheio de Deus, quando ele proferia a palavra, se cumpria. Porque observe lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, o versículo de número 24, que diz: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha que privilégio, alguém testificar dizendo: olha, aquilo que sai da sua boca é como se Deus estivesse falando comigo, porque é verdade o que sai da sua boca, porque você é um homem, é uma mulher de Deus. Isso é um privilégio muito grande para uns simples mortais como somos, de saber que Deus fala conosco
através da sua palavra. Observe que a mulher vai dizer, olha, eu sei, eu conheço que tudo que tu fala vem de Deus e tu és um homem de Deus. Isso é maravilhoso, ouvir isso da parte de um ser humano como nós somos, recebendo de Deus uma bênção tão grande. Então veja que, ao contrário disso, um homem vazio de Deus, ele não tem resposta ou solução para um problema. Ele não tem. Veja que Elias, quando ele subiu ao Monte Carmelo, o que aconteceu? Quando nós somos cheios de Deus, as nossas palavras são confirmadas pelo Senhor. Diz a Bíblia que Elias, quando confrontou ali com os profetas de Baal e os profetas de Azera, o que ele fez? Ele preparou o altar e ele fez tudo certo e disse, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Esse episódio está registrado em 1 Reis, capítulo 18, versículos 37 e 38. Então observe que quando nós estamos cheios de Deus, as nossas palavras são confirmadas pelo Senhor. Pelo Senhor Deus. Observe que Eliseu, aquele que ficou no lugar de Elias, era outro homem também que era cheio de Deus. E as suas palavras eram confirmadas pelo Senhor. Veja que lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 7, diz, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. E essa leitura aqui fala daquela viúva que teve o seu azeite multiplicado por Deus através do profeta Eliseu. Porque tudo que ele falou se confirmou. Então, quando nós estamos cheios de Deus, as nossas palavras são confirmadas pelo Senhor. Já um homem vazio, ele não tem resposta. Não tem resposta. Porque aqui no segundo episódio, nós vamos ver em 2 Reis, capítulo 4, versículo 41, quando diz, porém ele disse, trazei, pois, farinha e deitou na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então observe bem que aquelas pessoas estavam aflitas por resolver o problema, porque tinha uma erva daninha na comida. E ali, quando as pessoas comeram, iam morrer. E gritaram, ai, homem de Deus, tem veneno na comida. Aí Eliseu foi lá e resolveu o problema. Pegou farinha, deitou na panela e deu de comer para aquele povo. Então não havia mais veneno, mais mal algum naquela comida. Observe como é importante a gente está cheio de Deus e não se apresentar vazio para Deus. Veja que não é difícil, que nada é difícil para quem está cheio de Deus. Nada. Em 2 Reis, capítulo 6, o versículo 6, diz assim, e disse o homem de Deus, onde caiu, e mostrando-lhe ele o lugar,
cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. Aqui já está falando sobre o episódio do machado que foi emprestado. Tomaram o machado emprestado e foram cortar madeira. De repente o machado soltou do cabo e caiu dentro da água e afundou. Mas o homem de Deus, Eliseu, cheio de Deus, fez o machado flutuar como se fosse feito de isopor. Por quê? O poder ali não era do profeta. O poder era de Deus na vida do profeta. Então nós podemos observar que nada é difícil para quem está cheio de Deus. Nada é difícil no sentido de realizar milagres. Porque quando a pessoa está cheia de Deus, aleluias, Deus está agindo na vida dele. E outra coisa que me chama a atenção é que o homem cheio de Deus nunca perde a batalha. Nunca. Pois recebe a promessa do Senhor dos Exércitos. Jamais, quando a pessoa está cheia de Deus, ele jamais perderá a batalha. Porque Deus está pelejando por ele. Vamos aqui lembrar de outro homem em relação a essas palavras que falei. Jeremias, capítulo 1, o versículo 19, diz assim: E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quando Deus chama Jeremias para ser profeta, e ele teme, Deus fala: olha, eu vou te falar uma coisa, vão pelejar contra você, pelejarão contra ti, mas deixa eu te avisar, deixa eu te confortar, eles não vão prevalecer. Por que que eles não vão prevalecer contra ti? Porque eu vou estar contigo. E eu estando contigo, eu vou te livrar. Foi isso que aconteceu. Jeremias foi perseguido, mas Deus estava ao lado de Jeremias todos os dias da sua vida. Então, o homem cheio de Deus, repito, nunca perde a batalha, porque ele recebe a promessa do Senhor dos Exércitos. E Deus, sendo o Senhor dos Exércitos, quem pode vencer? Quem pode vencê-lo? Ninguém. Todo aquele que está com Deus, ele vence. Observe que se nós andarmos cheio de Deus, nós não andamos descalço e nem com a garganta seca. Por quê? Porque Deus, ele supre as nossas necessidades. E uma outra coisa que me chama a atenção é que quando a gente está cheio de Deus, a gente não teme de entregar a mensagem de Deus. Mesmo que venha criar um atrito, a pessoa que está no erro não queira receber, mas a palavra é de Deus. Observe lá em Ezequiel, capítulo 3, o versículo 27. Vai dizer: mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás, assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são. Aqui já fala de um outro homem cheio de Deus, por nome de Ezequiel. E Deus falou: quando eu mandar você falar, você vai falar. Quando eu não mandar, você fica quieto. Por quê? Quem vai colocar a palavra na sua boca sou eu. E você vai dizer tudo aquilo que eu mandar você dizer. Se alguém quiser ouvir, ouça. Se alguém não quiser ouvir, não ouça. Mas você vai falar. Então, quem está cheio de Deus não teme de entregar a mensagem de Deus. Observe que quando a pessoa está cheia de Deus,
ele enfrenta qualquer obstáculo, qualquer parada ele enfrenta. Lembremos de Daniel, quando e daqueles moços que foi com ele, que mudaram o nome dele para Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja aqueles jovens, eles se espelhavam em Daniel e eram crentes, fiel a Deus. Quando o rei mandou que esses amigos de Daniel adorassem a sua estátua e eles não fizeram, o rei ficou furioso e mandou jogar na fornalha de fogo ardente. Lá no capítulo 3, versículos 16, veja que ele diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e de tua mão, ó rei. Daniel capítulo 3, versículos 16 e 17. Quando o rei perguntou: por que você não quer se submeter a minhas ordens, adorando a minha estátua? Ele disse: olha, rei, nós servimos a um Deus diferente, nós não servimos ao Deus terreno, nós servimos a um Deus celeste. E isso aí nós não vamos falar nada para você não, mas tenha certeza, rei, nós não vamos cumprir o teu decreto, porque o nosso Deus, ele nos livrará das tuas leis, digamos assim, e também de tuas mãos. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que jogaram aqueles homens lá dentro. Só que Jesus já estava lá, porque tinha um quarto homem. Aleluias. E o que aconteceu? Aconteceu que, quando eles olharam, mandou tirar aqueles 3 rapazes de lá de dentro da fornalha. Diz que nem cheiro de fumaça tinha. Porque Deus livrou os seus servos. Quem é cheio de Deus enfrenta qualquer parada, qualquer obstáculo, porque sabe que Deus vai primeiro. E Deus vence a batalha pelos seus filhos. Mas há algo importante que eu volto a repetir é que não apareça vazio diante de Deus. Apresente a Deus a tua fé, o teu louvor, a tua adoração, a tua gratidão, porque Deus fará tudo pelos seus filhos. Então observamos aqui que quando nós somos cheios de Deus, os obstáculos vêm e nós vencemos. Então que nós sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós sejamos como Davi, como Gideão, como Moisés, que nós sejamos como Josué e tantos outros que foram cheios de Deus, Elias, Eliseu e tantos outros e mulheres também de Deus que venceram batalhas, que apresentaram algo diante de Deus e Deus os livrou, Deus deu vitória. Sejamos também como Daniel, cheios de Deus através da oração, porque não se dê por vencido, mas vença tudo, porque Deus é com aquele que nele confia. Observe que eu vou tratar aqui do último personagem, Daniel. Quando ele foi jogado injustamente na cova dos leões, porque ele não adotou aquela regra do rei e daqueles presidentes
que ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia e colocaram aquele decreto para ele não orar a outro Deus, se não fosse ao Deus ali de Babilônia, mas ele não aceitou. Ele desafiou o poder das trevas e ele orava 3 vezes ao dia, lá no seu quarto, em direção a Jerusalém, pedindo a Deus resposta para as coisas que iam acontecer. E alguém dizendo que seria uma falha, de Daniel por orar a outro Deus. Mas Daniel permaneceu firme no seu propósito. E quando o rei foi buscar Daniel lá na cova dos leões, ele sabia que Deus tinha livrado Daniel. Ele fez aquilo porque ele foi pressionado pelos presidentes ali da época. Mas ele confiava no Deus de Daniel, por isso que ele foi ciente. E disse: Daniel, eu quero falar com você. Ou seja, ele sabia que Daniel estava vivo. E lá no capítulo 6, versículo 22, Daniel responde assim: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então isso é maravilhoso, quando a pessoa confia em Deus, Deus o livra. Observe que quando jogou Daniel na cova dos leões, o que aconteceu? Nada. Daniel ficou ali, passou a noite, os leões não comeram Daniel, porque Deus estava antes de Daniel cair naquela cova. Porque assim, a Bíblia fala que Deus livra aquele que é justo. Então Deus se fez presente naquela cova dos leões. Quando Daniel chegou lá naquele fundo, Deus já estava lá e já tinha acalmado os leões. Mas quando tirou Daniel e jogou os ímpios, Deus saiu junto com Daniel. E diz que antes daqueles homens tocarem no fundo daquela cova, os leões já tinham despedaçado. Por quê? Porque Deus não estava mais presente. Deus estava presente enquanto o seu servo estava ali. Seu servo saiu, Deus saiu junto. Então todo aquele que é temente a Deus, quando entra numa batalha, Deus está com ele. Quando ele sai da batalha, Deus sai com ele, porque Deus é fiel para guardar o seu povo. E eu concluo essa mensagem dizendo que você, que eu, que nós sejamos como Daniel, cheios de Deus através do testemunho e da oração. E quero te falar de novo, não se dê por vencido ou vencida, mas vença tudo, porque Deus é com aquele que nele confia. Você confia em Deus? Não tenha medo. Deus está com você para te livrar, para te guardar. Amém? Que Deus em Cristo possa estar te abençoando através desta mensagem. Que Deus possa guardar a tua família em nome de Jesus.